Imagine por um instante, se Sócrates estivesse vivo hoje, caminhando pelas ruas movimentadas das nossas cidades digitais, imerso nas complexas teias das relações modernas, ele não te daria uma fórmula mágica para conquistar ninguém. Não ensinaria truques de persuasão, frases prontas ou técnicas de atração. Ele olharia nos seus olhos e, com aquela intensidade que virou lenda, perguntaria: você sabe quem é? Ou está apenas tentando ser aceito? E tenha certeza, esse olhar atravessaria cada máscara, cada camada de performance que você construiu para agradar. Vivemos em uma era onde a validação externa é a moeda mais cobiçada. Muitos homens acreditam que o caminho para o afeto, para o amor, para a aceitação é ceder, moldar-se, adaptar-se. Eles pensam que agradar é a rota mais rápida para serem escolhidos, para se encaixarem. Mas o que poucos percebem, e é aqui que a sabedoria de Sócrates e do estoicismo se torna é que essa busca incessante pela aprovação externa é justamente a prisão que te impede de ser genuinamente respeitado. Sócrates era, acima de tudo, um incômodo. Ele não buscava aplausos, nem a aprovação das multidões. Ele não dizia o que os outros queriam ouvir. Dizia o que libertava. Sua maêutica, a arte de parir ideias, fazia perguntas que desmantelavam ilusões, que corroíam um ego inflado e que, no fim, revelavam a verdade crua por trás de qualquer fachada. E é exatamente por isso que muitas pessoas, e sim, muitas morras, consciente ou inconscientemente, preferem que você não veja isso. Que o homem que agrada demais se anula. Que o homem que vive tentando conquistar perde o respeito. Que vem de simplesmente ser, porque o verdadeiro respeito, a verdadeira atração, a verdadeira conexão não nascem de um esforço exaustivo para ser suficiente, nem de truques de manipulação. Elas nascem de presença, de autenticidade. E presença e autenticidade só existem quando você está inteiro em si. Quando você se conhece tanto que já não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir válido. Por isso, este vídeo não é para te ensinar a conquistar ninguém. É para te lembrar da única conquista que realmente muda a sua vida: o autodomínio. Uma vitória que, como Sócrates bem sabia, nenhum outro ser humano pode tirar de você. No poder e saber estoico, vamos mergulhar fundo nessa verdade. A verdade que incomoda. Quanto mais você tenta agradar, menos valor você tem. É uma pílula amarga para engolir. Mas o excesso de esforço para ser aceito, para ser o cara que todos gostam, revela uma ferida profunda e muitas vezes invisível, a de não se sentir suficiente como você é. Pense em quantos homens vivem suas vidas como se estivessem constantemente em uma audição, buscando um papel que nunca lhes pertence de verdade. Escolhem as palavras com medo, ajustam o tom de voz para soar mais aceitável, escondem suas opiniões mais genuínas, dizem sim quando seus corações gritam não. Tudo isso com a crença ingênua de que agradar é a ponte mais sólida para o afeto e a conexão. Mas essa ponte é, na verdade, uma miragem frágil e destinada a desabar, deixando você em um vazio ainda maior. A dura verdade é que, quanto mais você se esforça para ser o homem ideal, aos olhos dela menos, ou aos olhos de qualquer um, mais você se afasta do homem real, do homem com substância que existe dentro de você. E é justamente esse homem real, com sua firmeza de caráter, sua clareza de propósito, sua presença inabalável e até mesmo suas imperfeições bem sustentadas, que atrai de verdade, que inspira respeito e admiração genuína. Sócrates, come suar, máxima conhece-te a ti mesmo, lançou um golpe direto nessa necessidade patológica de moldar-se para o outro.
Porque quem se conhece, quem fez o trabalho interno de mapear suas próprias virtudes e vícios, seus valores e limites, não se vende barato. Quem se conhece não se dobra para ser amado, não implora por um lugar. Quem se conhece vive com dignidade, mesmo que isso signifique abrir mão da atenção, do aplauso fácil, ou da companhia de alguém que não consegue ver além da superfície. E é essa dignidade que, paradoxalmente, incomoda. Incomoda perceber que, ao parar de agradar, algumas pessoas vão sim se afastar. Mas incomoda ainda mais reconhecer que talvez essas pessoas nunca tenham se aproximado de quem você realmente é, e sim da versão fabricada, da máscara que você usava para ser aceito. O homem estoico entende que agradar é muitas vezes um vício emocional, um ciclo silencioso e exaustivo, onde ele oferece tudo menos atenção, tempo, energia, disponibilidade, e ainda assim sente que precisa se esforçar mais e mais. E é nesse esforço exagerado, nessa doação sem limites, que nasce a desvalorização. Porque o que é entregue com excesso perde o seu valor intrínseco. O que está sempre disponível perde o mistério, o desafio, a singularidade. O que diz sim perde o respeito, a distinção, a força do não. Não se trata, em hipótese alguma, de ser rude, frio ou indiferente no sentido negativo. Trata-se de uma profunda reorientação. Parar de implorar por aprovação e começar a viver com integridade. E às vezes, a jornada para essa integridade começa com um simples e corajoso gesto. Parar de correr atrás de quem não consegue reconhecer o valor imenso que você carrega por dentro. É um ato de amor próprio que reverbera em todas as suas relações. Elas testam para ver até onde você Sergipe dobra a dança invisível da validação. É um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. Embora raramente declarado ou planejado, os testes. Eles não vêm em forma de perguntas diretas, como um questionário de múltipla escolha. Não. Eles se manifestam em silêncios estratégicos, em atrasos que medem sua reação, em jogos sutis de aproximação e afastamento que confundem a mente, em frases que soam críticas, mas que na verdade medem sua firmeza e resiliência emocional. Esses testes não são sempre maliciosos, muitas vezes são inconscientes, reflexos de inseguranças ou de padrões aprendidos. Mas independentemente da intenção, todos eles têm uma função crucial: descobrir o que te move. Entender se você vive pelos seus princípios, pelo que acredita, ou se você se curva, se dobra para agradar e manter uma conexão. É a velha e complexa dança da dominância emocional, onde muitos homens dançam sem sequer perceber que estão sendo conduzidos, seguindo os passos de outrem em vez de liderar com sua própria autenticidade. Sócrates, em sua essência, era inquebrantável, não por ser rígido ou inflexível, mas porque possuía uma clareza cristalina sobre o que realmente importava em sua vida, a virtude e o autoconhecimento. Ele não apenas enfrentava reis e tiranos, ele enfrentava a opinião popular, as vaidades humanas e os jogos de poder de sua época. E nunca jamais se dobrava para ser aceito ou para escapar de um destino impopular. Sua firmeza era sua armadura. Quando uma mulher testa você, ela não está necessariamente buscando causar dor ou manipular. Em muitos casos, ela está apenas procurando por algo sólido, algo em que possa confiar, uma rocha em meio à fluidez das relações modernas. E se você cede rápido demais, se reage com desespero, se muda seu tom, sua postura, sua própria verdade para reconquistar a atenção dela, o que você transmite não é amor, não é confiança, é medo. E o medo, como um perfume repelente,
afasta em vez de atrair. O homem estoico não reage por carência. Ele não corre desesperadamente para apagar o fogo de uma provocação ou de um teste. Ele observa com distanciamento, ele respira fundo. Ele entende que o verdadeiro teste não é sobre a outra pessoa, mas sobre ele mesmo. É sobre até onde ele está disposto a ir para não ficar sozinho, para não perder a companhia. E mais longe ele estiver disposto a ir, mais ele revela o quão pouco ele se sustenta por dentro. Você só é testado, de fato, quando sua validação ainda depende do outro, quando sua autoestima é um reflexo do que os outros pensam de você. E por isso Sócrates seria mal visto hoje, assim como foi em sua própria época, porque ele não reagia ao jogo. Ele não aceitava as regras implícitas da vaidade e da manipulação. Ele expunha as intenções ocultas com perguntas simples, mas profundamente desconfortáveis. E no silêncio da sua firmeza, no eco das suas indagações, o jogo se desmantelava. Aquele que tenta testar um homem com autodomínio se depara com um player e não com uma marionete. O que elas mais respeitam é o que você ainda não pratica. Existe um tipo de presença que não precisa de holofotes nem de aplausos. Um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido, nem acelerar os passos para ser notado. Ele simplesmente é, e isso por si só basta. É esse homem que ela, no fundo, respeita, mesmo que não confesse abertamente, mesmo que lute contra essa percepção, porque ele é escasso sem ser arrogante, é gentil sem ser permissivo, é firme sem ser bruto, e o mais importante de tudo, é claro sobre o que tolera e o que jamais aceitará. Sua integridade é sua bússola. Sócrates jamais venderia sua integridade, sua alma, para ser aceito. Ele aceitava o desconforto da incompreensão, o silêncio da desaprovação e até mesmo a rejeição radical de seus pares. Mas nunca, em tempo algum, negociaria sua consciência. Ele preferia o exílio à submissão e a morte ao teatro de uma vida falsamente vivida. E por essa razão, até seus inimigos mais ferrenhos o escutavam com um respeito relutante. Não porque ele dominava os outros com força bruta, mas porque já havia dominado a si mesmo. Ele era um rei em seu próprio reino interior, o que muitas mulheres mais respeitam. Ainda que não admitam em voz alta, é essa estrutura interna inabalável, esse limite silencioso, esse não que não precisa ser gritado ou justificado, porque é dito com a postura, com os olhos, com o jeito que você se retira quando percebe que sua dignidade está sendo desrespeitada. É a capacidade de ser um porto seguro para si mesmo, antes de tentar ser para os outros. E é aí que reside o ponto cego de muitos homens. Eles ingenuamente acreditam que precisam convencer, mostrar, provar seu valor moldar-se ao gosto dela, ser mais gentil, mais disponível, mais acessível. E nessa tentativa frenética de agradar, perdem precisamente o respeito que tanto desejam conquistar. O respeito não nasce do esforço desesperado para ser amado. Ele nasce da firmeza em continuar, sendo quem se é, da fidelidade à sua própria essência, mesmo que isso custe a companhia de quem não consegue compreender sua luz própria. E isso, exatamente isso, é o que muitos não querem que você veja. Porque o homem que descobre essa força, essa autonomia, torna-se livre demais para ser controlado, para ser moldado. Ele se torna uma força da natureza, não um reflexo. Poder da indiferença consciente. É crucial fazer uma distinção profunda entre frieza e indiferença consciente. A frieza fere, bloqueia, ergue muros e se fecha para o mundo e para as emoções. A indiferença consciente, por outro lado, não é ausência de sentimento.
é uma manifestação poderosa de autocontrole. É saber sentir, mas sem se afogar nas correntezas das emoções. É amar, mas sem se perder no outro. É cuidar, mas sem se submeter, sem se anular. O homem estoico não se apaga emocionalmente, como alguns podem erroneamente interpretar. Ele simplesmente não permite que suas emoções sejam sequestradas por expectativas alheias ou por eventos externos. Ele não vive em função de elogios, de respostas imediatas ou de gestos de validação vindos de fora. Ele sente profundamente, mas não depende da externalidade. Ele se importa, mas não se entrega aos jogos, às manipulações. Isso, por si só, muda tudo na dinâmica de um relacionamento, porque enquanto a maioria corre atrás de sinais, de migalhas de atenção, de explicações para silêncios manipulativos ou de validação constante, o homem centrado observa com calma, respira profundamente e segue seu próprio caminho. Ele entende com clareza inabalável que o que não é oferecido com autenticidade e clareza não merece ser perseguido. Ele não transforma a ausência do outro em uma obsessão pessoal. Ele transforma a ausência em espaço para si mesmo, para seu próprio crescimento e autoconhecimento. E é nesse espaço de autonomia que nasce o verdadeiro poder, porque quando você para de correr atrás de como ela quer que você seja, de como o mundo espera que você seja, ela menos e o mundo menos começa a se perguntar quem você realmente é. Quando você abandona o papel de homem bom ou homem ideal, moldado pela necessidade de agradar, e volta ao centro de si, sua simples presença provoca, silencia, intriga e, acima de tudo, atrai. Sócrates, em sua genialidade, não disputava atenção. Ele a conquistava com seu silêncio perspicaz, com suas perguntas incisivas, com a força de sua presença genuína. Não era o barulho da autoridade imposta, mas a profundidade da consciência que o tornava magnético. Era a ausência de necessidade, de carência, de busca por validação externa, que fazia dele irresistível para aqueles que realmente buscavam a verdade, e incontrolável, inatacável para aqueles que se apegavam às ilusões. A indiferença consciente é, portanto, isso. Não é descaso, é clareza de propósito, é discernimento, é saber que você pode amar e ainda assim se retirar quando seus limites são violados, que você pode sentir profundamente, mas ainda assim escolher o que merece permanecer em sua vida e o que deve ser liberado. E essa força de caráter, essa autonomia emocional, é exatamente o que muitos não querem que você descubra, pois ela te liberta de qualquer controle externo. Sergipe, você precisa esconder sua força para ser amado. Você está Sergipe sabotando. Existe um tipo de silêncio que destrói muito mais do que gritos. É o silêncio de um homem que vai se apagando aos poucos, que se cala para não incomodar, que cede sistematicamente para não perder, que se adapta tanto que um dia já não sabe mais quem era antes de tentar agradar a todos. Essa é a autotraição mais comum e, tragicamente, a mais silenciosa que um homem pode cometer: esconder sua força, sua clareza, sua firmeza, sua essência para ser aceito, para ser amado, para ser menos intenso, menos exigente, mais fácil de lidar. O problema, quero deixar claro, não está em sentir, em amar, em ser vulnerável. O problema reside em reduzir sua própria verdade, em diminuir sua luz para caber no molde de alguém que, no fundo, não tem a coragem ou a capacidade de lidar com um homem inteiro. Sócrates, com sua perspicácia moral, dizia que a pior forma de injustiça é parecer justo sem o ser.
E essa frase, no mundo moderno das aparências, ecoa de forma brutal, porque muitos homens parecem confiantes por fora, mas vivem implorando validação em silêncio por dentro. Parecem fortes, mas escondem suas opiniões mais verdadeiras. Parecem calmos, mas estão pisando em ovos, sempre com medo de um passo em falso. Tudo isso por medo de parecerem difíceis demais, por medo de perder alguém que, no fundo, nunca aceitou sua inteireza, apenas sua versão domesticada. O homem estoico não se esconde, ele não grita sua força, não a impõe, não ameaça com ela, mas ele sustenta a própria estrutura, sua dignidade, seus valores, com tamanha firmeza interna que o mundo ao seu redor entende, sem palavras, onde é o limite, qual é o seu valor. Ele sabe, em seu íntimo, que se precisa fingir ser menos do que é para ser aceito, já está perdendo, que se precisa pedir para ser respeitado, já não o é. Quando um homem precisa esconder a própria força, sua essência, para manter uma mulher ao lado, ele não tem uma parceira, ele tem uma prisão dourada, um cativeiro emocional. Ele vive com um medo constante de que a verdade sobre quem ele é o deixe sozinho, desamparado. Mas a verdade, meus amigos, liberta sempre. A mulher certa, aquela que realmente merece seu tempo e sua energia, não vai embora porque você é firme, porque você é autêntico, porque você tem limites claros. Ela vai embora sim, se você se abandona, se você se anula para segurá-la. O verdadeiro respeito não é barganhado. Ele nasce quando você escolhe ser inteiro, ser quem você realmente é, mesmo que isso signifique perder quem só queria uma parte de você, quem só se interessava pela sua versão mais maleável e conveniente. E é por essa profunda convicção que Sócrates aceitava até mesmo o exílio ou a morte, mas nunca aceitou viver contra a sua própria consciência. Se as palavras deste vídeo ressoaram em você, se elas acenderam uma faísca de autoconhecimento e te deram uma nova perspectiva sobre seus relacionamentos e sobre si mesmo, não guarde essa sabedoria só para você. Deixe seu like, comente abaixo o que mais te impactou e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E, claro, inscreva-se no canal Poder e Saber Estoico e ative o sino para continuar recebendo insights que transformam a sua vida. Juntos, vamos desvendar os segredos de uma vida mais autêntica e inabalável. Sócrates te deixaria com uma única uma pergunta que você pode tentar ignorar, que pode tentar abafar com o barulho do dia a dia, mas que continuará ecoando em seu interior, enquanto você viver sem encarar a sua própria essência. Com a profundidade de um mestre, ele perguntaria: você está vivendo como um homem, pleno em sua verdade, ou como a ideia de um homem que esperam que você seja? Essa pergunta é incômoda, porque ela tem o poder de quebrar a máscara. E o estoico, meu amigo, não usa máscaras. Ele carrega cicatrizes, convicções inabaláveis, limites bem definidos e uma presença que preenche o ambiente. Ele não se adapta para ser amado. Ele se desenvolve para ser inabalável. E quanto mais você caminha nessa direção, menos precisa ser aceito, porque o respeito genuíno te acompanha onde quer que você vá. Essa é a verdade que muitos não querem que você veja, mas agora ela já está diante de você. Mantenha-se estoico.